Quero só dizer para os irmãos, você pode dizer para mim, pastor, é fácil o senhor vir aqui falar essas coisas lindas, como eu disse da outra vez, mas o senhor não está passando o que eu estou passando, o senhor não passou o que eu passei, o senhor está aí em cima desse púlpito, eu estou aqui embaixo, só Deus sabe, eu não estou querendo nem que esse culto acabe, porque quando acabar o culto eu vou entrar na minha realidade de vida. Pois eu quero dizer para você, querido, que ninguém aqui dentro passou experiência o que eu passei. Você pode ter passado experiências mais terríveis, mas igual a minha não. Pois bem, quero dizer para os irmãos que eu sou nascido e criado em berço evangélico. Meu pai é pastor das Assembleias de Deus há 30 e tantos anos. A minha mãe é mulher de círculo de oração das Assembleias de Deus há aproximadamente quase 50 anos. Sou o filho mais velho entre 5 irmãos. Eu tenho um irmão chamado Cristiano, tenho uma irmã chamada Luciana, tenho um irmão chamado Carlos Eduardo e tenho um irmão chamado José Roberto. A minha história começa da seguinte forma: o meu pai se tornou, antes de ser evangélico, uma pessoa totalmente debilitada pelas drogas e pelo álcool, nascido no berço do Candomblé na Bahia, em Buerarema, próximo a Itabuna e a Ilhéus. Meu pai foi consagrado aos demônios do Candomblé. Meu pai, por se envolver nas drogas e no álcool, tivemos que sair da Vila Kennedy, em Bangu. Alguém conhece, já ouviu falar de Vila Kennedy? Entre Bangu e Campo Grande. Tivemos que vender a nossa casa e fomos embora para a Bahia. Na época eu estava com 8 anos de idade. Fomos embora para a Bahia. Lá chegando com 8 meses que nós estávamos lá, meu pai, desempregado, voltava para São Paulo atrás de emprego e deixou a minha mãe com mais 3 irmãos meus, porque o caçula ainda não havia nascido, o José Roberto. Lá, irmãos, trabalhamos, eu e minha mãe, durante 4 anos, sem meu pai dar as caras, sem meu pai dar uma carta, sem meu pai dar uma notícia de onde ele estava. Tinha ido para trabalhar e mandar dinheiro todo mês, mas nada disso acontecera. Eu e minha mãe trabalhamos muito como garoto, vendi muito peixe, pegava peixe no Rio Cachoeira, vendia muito peixe para alimentar a família. Durante o dia eu vendia pão, à noite minha mãe, nós montávamos uma barraca na porta da garagem Nossa Senhora de Fátima, em Itabuna, para ganhar dinheiro. Montamos então a nossa casa, montamos um comércio, e quando tudo parecia bem, meu pai apareceu. Quando meu pai apareceu, ele apareceu com uma bolsa cheia de maconha, com mais de 1,5 kg de maconha, uma placa de maconha. Meu pai se envolveu, a minha mãe tentou, não quis ficar com meu pai, e o que acontece? Nós vendemos tudo que tínhamos para fugir e voltarmos para o Rio de Janeiro. Aí então eu volto para o Rio de Janeiro com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, nós voltamos, o dinheiro que havia vendido no nosso comércio, a nossa casa na Bahia, não deu para dar entrada nem no terreno aqui no Rio de Janeiro, na Vila Kennedy. Fomos morar de favor, a nossa vida começou a piorar. Logo depois chega meu pai de volta nos procurando. Até então meu pai descobre a Assembleia de Deus, Nova Sião, e lá meu pai se converte. Meu pai entra para a igreja, começa então uma nova história. Aos 13 anos de idade eu me torno atleta do Clube de Regatas do Flamengo, passo então a fazer futebol, ingressar numa carreira de futebol pelo Clube de Regatas do Flamengo. Lá, jogando, conheci aos 14 anos de idade a droga por nome maconha. A Bíblia diz, querido, que um abismo chama outro abismo. Eu estudava, sempre fui bom aluno em sala de aula, mas eu quero dizer que aos 14 anos, conhecendo a droga, maconha, ela me levou a conhecer a cocaína me levou a conhecer o crack me levou a conhecer o LSD, o cheirinho da loló, o binho, o chá de trombeta, chá de cogumelo. Nunca usei pico na veia, mas as drogas da época, a bolinha da época, todas elas eu tornei-me viciado. Aos 14 anos de idade, a minha vida já estava totalmente debilitada. Trabalhava, mas ao mesmo tempo que larguei o futebol para trabalhar, e o dinheiro mal dava para sustentar. Foi quando eu recebi o convite de trabalhar pela primeira vez numa boca de fumo, simplesmente como endolador. O que é esse tipo de coisa, pastor? O endolador é a pessoa que faz a embalagem da droga. Se reunia um grupo de traficantes com a quantidade de droga para fazer a embalagem da droga. Recebia R$50 por cada embalação que eu fizesse, e uma quantidade de cocaína para me cheirar. Eu me tornei dependente químico. Não confunda a dependência química com vício. Vício é aquela pessoa que trabalha e com o dinheiro do seu suor mantém o seu vício.
Dependência química é uma pessoa que fica sem forças para trabalhar e fica debilitada pelas drogas. O meu consumo de cocaína aos 15 anos de idade, eu todo dia tenho que cheirar pelo menos 5 gramas de cocaína por dia. Meu consumo de maconha gerava em torno de 80 a 100 trouxas de maconha por semana. Se eu não consumisse essas drogas, eu tinha tipo ataque epilético, eu tinha compulsões, caía no chão, escumava o cano da boca, começava a me bater, e se bater, e ficava extremamente violento. Pois bem, foi quando eu recebi o convite de gerenciar a primeira boca de fumo em Vila Kennedy. Assumi a primeira gerência numa boca de fumo, comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro na boca de fumo. A fama correu, comecei então a trabalhar em outros morros, como Dona Marta, Manguinho, Congonha, Serrinha, Vila Kennedy, Batã, Fumacê, Muquiço, Serra Coral, Morro do Juramento, em São Gonçalo, Salgueiro, Favela da Linha, no Rio do Ouro, em Niterói, Souza Soares, Beltrão, Zulu, Santo Inácio, Morro do Cavalão e Morro do Cantagalo, onde hoje eu resido, em Niterói. Aos 16 anos de idade, eu já tinha fama, já estava bem conhecido no mundo do tráfico. Aos 17 anos, eu fiz pacto de sangue com 7 entidades do candomblé. Quem lidou com o espiritismo aqui sabe o que eu vou estar falando agora. Eu doei 7 gotas de sangue de cada mão minha. Eu tenho as mãos todas cortadas, se alguém depois quiser olhar, de navalha. 7 gotas de sangue de cada mão. Cada pessoa daquela que estava com a entidade no corpo derramava 7 gotas de sangue. Eu misturei o sangue, fiz um pacto de sangue onde eu entregava a minha alma, a minha vida ao diabo, para que ele me entregasse o Rio de Janeiro nas minhas mãos. Também chamado banho de ebó, passei a andar com guias no pescoço e era chamado de filho de Exu e Ogum. Bati curimba durante 3 anos da minha vida, me tornei Ogã, responsável pela matança do centro de Candomblé. A minha vida foi entrando para o buraco. Eu passei a andar com colete à prova de bala, com 2 granadas penduradas, 2 pistolas, uma PT-380, uma Glock 9mm, com um fuzil AK-47. Trabalhei como soldado de Hernaldo Pintos de Medeiros, falecido me tornei soldado de Orlando Jogador, Parazão, Bogobil, Scooby-Doo, Serrote, Robinho do Cavalão, e comecei a me entranhar no mundo e no submundo do crime. O diabo fez uma ruaça, tirou o meu pai do evangelho, tirou os meus irmãos do evangelho. Eu era chamado ovelha negra, porque era o único que não se firmava no evangelho. A única pessoa que permaneceu firme no evangelho foi a minha mãe, a irmã Maria do Socorro. Pois bem, querido, a minha vida totalmente debilitada pelas drogas, pelo tráfico. Tive fama, meu nome foi levado à Rede Manchete de televisão, antiga Rede Manchete de televisão, no programa que passava policial, chamado A Rota do Crime, que passava todas as sextas-feiras às 8h30 da noite, na antiga Rede Manchete de televisão, canal 6. Depois eu mostrarei a foto para vocês, que passava estampada na reportagem, que é esta foto aqui. Eu estou sem camisa, de bermuda, com boné na cabeça, um cordão de São Jorge, que eu era adepto de São Jorge, uma taça na mão, cheia de sangue humano com vodka. Era um pacto que eu tinha com o diabo, de toda a última sexta-feira de cada mês, tomar uma taça de sangue humano com vodka, e uma pistola 765 na mão. Para você ver o que o diabo fazia na minha vida. Essa foto fora tirada pela ABOP. No Lins, no Morro da Cutia, Morro da Gambá, Cachoeirinha, Cachoeira Grande. E fomos ser procurados. O que me chama a atenção é que a minha mãe, ela sempre dizia para mim: meu filho, eu não te vejo como bandido, eu te vejo como um homem de Deus, em cima do evangelho, do púlpito, pregando o evangelho.
eu dizer para minha mãe: você está maluca, mãe? O seu Jesus liberta muito cachaceiro e macumbeiro, bandido em Guamí, ele não tem poder para libertar. Irmão, parece que nesse dia que eu falei isso, Deus olhou, levantou e disse: como é que é o negócio? Você falou o quê? Repete. Pois bem, intentaram me matar, eu intentei deixar o tráfico pela primeira vez, não consegui ficar longe das drogas, voltei para o tráfico de novo. Na segunda vez que eu tentei deixar, eu fugi para a favela da Linha. Quem conhece a Linha ali no Rio do Ouro? Tem aquele brizolão ali do Rio do Ouro, perto da garagem Nossa Senhora do Amparo. Pois bem, naquele brizolão, eu fui morar ali na casa dos meus tios, onde eu conheci a minha esposa, Cremilcilânia. Na época tinha 15 anos, noiva. Nós nos conhecemos, nos enamoramos. E o que acontece, querido? Lá nós nos conhecemos, namoramos, e ela veio ficar grávida do meu primeiro filho, Jonathan, que eu mostrei para vocês aqui em cima. Nesse período da gravidez, eu estava totalmente debilitado pelas drogas. Lembro que numa sexta-feira eu estava fumando maconha com um grupo de pessoas, e ela foi até lá me buscar, nos primeiros meses de gestação. E quando ela veio gritando comigo, eu fiquei tão irado que ela foi me buscar, que eu peguei um pedaço de pau e dei uma coça na minha esposa da rua até em casa, grávida. Ela estava já com o seu 6º para 7º mês de gestação. Foi na sexta-feira. No sábado, dia 17 de agosto, ela teve um princípio de hemorragia, estava perdendo o nosso filho, que estava para inteirar 7 meses de gestação. Deu entrada no hospital Antônio Pedro, em Niterói. Os médicos seguraram o menino até o dia 20 na barriga. Quando foi no dia 20, nasceu o meu primeiro filho. Não se espante no que eu vou dizer agora. Nasceu com 1,725 kg, inchado. Quando perdeu o inchaço, foi para 1,250 kg, 1,300 kg. Nasceu totalmente com a saúde debilitada, porque o meu filho, quando nasceu dependente químico. A pessoa que consome tanta droga como eu consumia, quando gera uma criança, a criança herda do sangue dos pais. E meu filho nasceu dependente químico, já nasceu drogado. Alguns órgãos vitais do corpo, a assistência social do hospital chamou a minha esposa, e ela pediu que nós dessemos a criança para ela cuidar como fosse dela, porque ela tinha recurso e levaria o garoto para fazer tratamento nos melhores hospitais dos Estados Unidos. Por quê? Porque o menino nasceu com os órgãos, alguns dos órgãos, comido, destruído pelo resíduo do crack e da cocaína. Nasceu com fígado, rins, pulmão, comido. Os médicos disseram que ele viria crescer, mas os órgãos vitais não iriam crescer desenvolver de acordo com o crescimento físico, e ele viria aos 6 meses de idade ter uma parada cardíaca e morrer com insuficiência respiratória. Eu falei que não dava, meu filho. Quem tem promessa de Deus não morre antes que se cumpra as suas promessas de Deus. Meu filho hoje vai fazer 11 anos de idade. Não tem nada. Se eu me lembro, a última vez que eu levei esse menino no médico por uma doença, ele tinha 3 anos de idade. Não toma nada, pastor, é cheio de saúde, é elétrico. Pois bem, nesse período que ela deu entrada no hospital, eu coloquei em meu coração que não ia mais me envolver no tráfico das drogas. Com 2 dias que meu filho tinha nascido, numa segunda-feira, eu estava na casa dos meus tios, onde eu estava morando na favela da Linha, preparando as roupinhas para levar, alegre, fazendo planos. Foi quando 1h da manhã, meia-noite, 1h da manhã, bateram na porta e chamaram: Marcelo, porque o meu nome é Maurício Marcelo. Marcelo, eu falei: a voz do meu pai. Mas com aquela malícia do tráfico, eu, em vez de abrir a porta da sala, eu fui, dei as voltas e abri a porta dos fundos da cozinha. Quando eu abri, que olhei, a casa estava cercada por um grupo de extermínio.
alguém havia me entregado, que eu era bandido, estava ali escondido. Eu fechei a porta e tentei fugir pela a janela do quarto do meu primo, mas a casa estava cercada. Eu me escondi na casa de cima onde o meu primo morava. Eles entraram na casa dos meus tios, barbarizaram com o meu tio de 78 anos, a minha tia de 70 anos, até que o meu primo não aguentou a pressão e me entregou que eu estava na casa de cima. Eles me pegaram ali em cima, me algemaram e me levaram ali para de trás daquele brizolão, ali no Rio do Ouro. Ali eles me colocaram naquela parede, ali tinha um mangue, hoje não tem mais. Me colocaram na parede e brincaram de roleta russa comigo. Disseram: a gente sabe quem é você, já deram tudo. Você é o Marcelo Baiano, da Vila Kennedy, tua esposa deu entrada no Antônio Pedro, seu filho nasceu, está no leito tal, nasceu com isso, com isso, com isso. Eles falaram assim: agora tu vai morrer. Quem sabe o que é a roleta russa? Esvazia o tambor do revólver, coloca apenas uma munição, roda o tambor e fecha. Põe na cabeça e puxa o gatilho. Chama-se jogar com a sorte. Eu não jogo com sorte. Para mim foi Jesuscidência. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência. Brincaram de roleta russa comigo umas 6 vezes. Depois me jogaram na parede, sacaram a arma e disseram: prepara para morrer, vagabundo. Naquele instante era aproximadamente 1h15, 1h30 da manhã, uma noite de segunda para terça. Não era feriado. Quando eles iam me fuzilar, aleluia, cumpriu-se o Salmo 91, versículo 11, cumpriu-se a palavra que eu acabei de pregar para vocês, a promessa de Deus estava viva na minha vida. Por quê, pastor? Porque quando eles iam me fuzilar, apareceu uma mulher, cercada por mais de 30, quase 40 crianças, do nada, saíram ali da Amaral Peixoto, entraram naquele beco por trás do brizolão. E quando aquelas crianças vieram gritando, eles pararam e disseram: sujou, viram, sujou. Uma das crianças se aproximou do homem que estava com a pistola na mão apontada na minha cabeça, segurou nas pernas daquele homem e disse: moço, não faz mal ao tio Maurício, porque senão papai vai brigar contigo, moço. Não toca no tio Maurício, porque papai não vai gostar. Tiraram a minha algema, falaram: corre. Eu corri no meio daquelas crianças. Amanheceu o dia, eu fui procurar aquela mulher e aquelas crianças pela favela da linha para agradecer. Eu estou procurando aquela mulher e aquelas crianças até hoje, até dentro da igreja eu estou procurando. Nunca mais eu vi ninguém na minha vida. Salmo 91, versículo 11: porque os meus anjos darei ordem a teu respeito. Automaticamente meus tios se reuniram, falaram: você não pode ficar aqui. Me mandaram embora. Eu procurei a minha família em Santa Rosa. Alguém conhece Santa Rosa ali em Niterói? Aonde foi criado a escola de samba do Viradouro, antigo cacique do Viradouro, descendo a garganta, ali embaixo de Santa Rosa, perto do Procorde, no ponto final do 53. Santa Rosa e Caraí, Barcas. Fui morar na casa dos meus primos, eles me aceitaram. Falaram: você tem que só largar as drogas. Mas a maldita droga, irmão, eu não critico, irmão, não condeno uma pessoa que está no vício, porque tem muita gente que está no tráfico, está no vício, quer sair, irmão, mas não tem forças. Aí entra o papel da igreja missionária, evangelizar, levar uma palavra, dar um ombro, estender a mão e dizer assim: eu estou aqui, eu te ajudo. A sociedade escarnecia de mim. Eu nunca encontrei um crente para me entregar um panfleto e dizer que Jesus me amava. Talvez se tivessem dito isso para mim no início da minha carreira no tráfico, eu não tinha me atolado tanto. Os crentes corriam de mim. Às vezes eu estava no tráfico, em Manguinho, com um fuzil, sentado debaixo das torres no campo de futebol. Tem uma igreja lá, não vou dizer o nome da igreja, e eu vi aquele monte de jovens sair de um culto, sair de uma vigília, eu a madrugada toda sentado, amanhecendo o dia, e eles passavam, e nem um bom dia, uma boa noite dava para mim. Passavam lá do outro lado da rua. A igreja não é isso não, irmão.
Você não pode virar as costas para aquele que está lá fora. Nós não podemos virar as costas para aqueles que estão lá fora. Pois bem, 3 meses ali vivendo, a minha esposa vinha todo final de semana, passar o final de semana, ela morava com minha mãe e vinha para Niterói. Queridos, até que um dia meus primos cansaram de me dar apoio, porque eu também não conseguia vencer aquilo, me botaram para fora. Eu não tinha para onde ir, não podia voltar para a Vila Kennedy. A minha mãe pediu até a Rede Melodia para poder arrumar uma casa de recuperação, mas não conseguiram. Minha parentela viraram as costas, ninguém me quis mais. A única pessoa, meus irmãos viraram as costas para mim. A única pessoa que ainda acreditava em mim era minha mãe e a minha esposa, que na época tinha 16 anos de idade. Jovem, bonita, podia me largar e arrumar outra pessoa. Não tinha onde morar, eu fui morar debaixo da marquise. Eu construí um lugar para me deitar debaixo de constrói uma casa no morro, ali atrás da padaria do ponto final 53, meu primo construiu a casa e fez aquelas colunas na ribanceira, ficou aquele pedacinho da ribanceira. Eu peguei 2 telhas no lixo, botei como parede, peguei uma tábua, botei em cima, peguei a sacola minha de roupa de supermercado que amarrei e botei embaixo, fechei com lençol, e ali eu virei mendigo. Eu passei 3 meses comendo uma lixeira de uma padaria. Eu passei 3 meses sem tomar um banho, sem trocar de roupa, sem cortar o cabelo, sem fazer uma barba, sem cortar uma unha. Eu passei 3 meses virando a lixeira de uma padaria, onde os motoristas do ônibus, trocadores, na hora de fazer o lanche, jogavam um pedaço de lanche e eu caía em cima para comer alguma coisa. Por causa da maldita droga, por causa do tráfico. A minha esposa, que está aqui, ela saía lá da Vila Kennedy com meu filho recém-nascido no colo, com meses de nascido, e vinha passar sexta, sábado e domingo, debaixo daquela marquise comigo, vinha comer da lixeira da padaria comigo. Perdoe, irmãos, é que só sente o que eu estou sentindo aqui quem já passou por isso um dia. Hoje, quando me vejo aqui em cima, com esse auditório, querendo ouvir o que eu tenho de Deus para passar, eu me sinto o homem mais importante do mundo. O presidente da República não é nada perto do que eu sou para Deus. O presidente da República não é para você o que eu sou para você. Porque eu não estou falando aqui, querido, para mundanos, eu estou falando para a herança de Deus. 3 meses me alimentando dali. O meu primo, como eu fiz esse lugar para me dormir, era debaixo da casa dele, ele foi lá, quebrou tudo, jogou tudo na rua. Eu saía procurando emprego, Deus é minha testemunha, é minha esposa, que eu saía atrás de emprego em obra. Quando eu chegava lá, eles me botavam para trabalhar, eu trabalhava o primeiro dia, o segundo dia alegre, mas quando descobri que eu era, eles não queriam saber se eu queria mudar de vida. Se eu estava ali, querido, com os pés dentro do concreto, é porque eu queria mudar, mas a sociedade virou as costas para mim. Ó, não dá para você ficar aqui, tu é bandido, rapaz, uma hora dessa a polícia bate aqui. Quando eu cheguei do trabalho, por ter recebido essa notícia que não podia mais trabalhar, triste, encontrei minha sacola de roupa, tudo ali no ponto final dos 53, no meio da rua. Minha esposa, nesse tempo, voltaram para morar com sua mãe na linha. Eu peguei minha sacola de roupa e fui para a linha, atrás de abrigo. Minha sogra falou assim, a ela e ao meu neto,